Bom dia, pessoal! Hoje nós queremos refletir com você, criança, e com você aí, papai, mamãe, vovô, vovó, titio e toda a família. A gente convida toda a comunidade para refletir sobre algo que é muito importante para nós. Vocês viram que o nosso cenário está todo diferente, né? É porque a gente está entrando aí numa época muito gostosa, época de Natal, que para nós cristãos é o início de uma nova história, é o início da história de Deus com o seu povo a partir do nascimento de Jesus. A gente colocou aqui atrás duas coisas que são muito importantes nessa época de Natal, para que a gente lembre o que é importante e o que é real. A primeira delas é aí o presépio, nos mostra aonde o nosso Senhor Jesus nasceu. E também o pinheirinho, ele tem um significado legal, muito importante, porque ele é a única árvore que não morre na Europa em dias de frio. Nos lembra de vida e de esperança. Foi isso que Cristo veio trazer para nós, pecadores. E a gente quer convidar então vocês para refletirem, não só comigo, mas hoje vai estar aí a equipe do Ministério Infantil em peso para vir dar dicas de como a gente pode fazer dessa época de Natal e desses dias que antecedem o Natal momentos gostosos em família. Porque eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas se a gente desse uma lista para as pessoas dizerem o que significa o Natal, eu tenho realmente pensado que muitas delas colocariam muitas coisas, menos o nascimento do Salvador. Porque o Natal ele se tornou muito comercial. As pessoas comem demais, elas bebem demais e se esqueceu daquilo que é o essencial. Vem com a gente lembrar e fazer esse exercício de realmente focar no que é real e no que é verdadeiro. Deixar de lado aquilo que é simplesmente lenda e que não restaura e não renova a nossa vida. Tia Joyce, Papai Noel existe? Não. Papai Noel já existiu? Sim. É pecado a gente ensinar os nossos filhos sobre o Papai Noel original? Não. Então quem é que foi esse Papai Noel? Nicolau de Mira era uma pessoa real que viveu no século IV. Ele era bispo da Igreja Católica e adorava dar presentes. Ficou conhecido pelas histórias que contavam que ele jogava bolsas de dinheiro nas casas das pessoas, às vezes pela chaminé, e fazia isso à noite, para poder permanecer anônimo. E ele era muito conhecido por ajudar os pobres e secretamente dar presentes para os necessitados. Conta-se que quando seus pais ricos morreram, lhe deixaram dinheiro. Como ele não queria desperdiçá-lo, decidiu dar para os necessitados. Olha só, hein? O que nós podemos aprender então com o seu testemunho, ou seja, o que a gente pode aprender com as atitudes desse homem chamado Nicolau de Mira, que inspirou o personagem Papai Noel. Se a história está certa, podemos olhar para seu exemplo de generosidade e bondade e lembrar o que o apóstolo Paulo nos aconselha em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso aí. Então, gente, o Papai Noel original, ele tinha um propósito de vida. Ele apontava para Cristo, né? Porque ele era um homem temente a Deus. Diferente do que a lenda que a gente
aprende, né, hoje olhando apenas a figura daquele Papai Noel vestido de vermelho entregando presentes por aí. Então, vamos olhar para trás, para a história, se ela está correta, né? Se está correta. Porque esse Nicolau apontava para Jesus, ele não queria chamar atenção para ele. Então vamos dar aí, como a tia Joyce nos aconselhou, com alegria. Tia Joyce, é correto a gente usar a figura do Papai Noel para manipular os nossos filhos ou as nossas crianças? Muitas vezes ouvimos os pais ou até nós dizendo: é melhor você se comportar, senão o Papai Noel não vem. Não podemos usar manipulação para fazer nossos filhos se comportarem. E de qualquer forma, isso só funcionará no mês de dezembro. É verdade. E os outros 11 meses do ano? Não devemos dizer coisas desse tipo por estarmos com vergonha do seu comportamento ou porque estão fazendo birra. E não queremos aborrecer lidando com isso adequadamente. Precisamos estar sempre treinando os nossos filhos a se portarem com retidão, não a se comportar por causa do Papai Noel. Exatamente. Olha só o que o estudioso chamado Leslie White fala para nós a respeito dessa questão aí do comportamento. Nunca devemos promover um mito para promover uma forma de moralismo que não seja consciente com os ensinamentos de Cristo. Não podemos ensinar a eles, né, as nossas crianças, que ao se comportarem externamente receberão coisas, porque não é só o externo que conta, precisa vir de dentro para fora o bom comportamento, né? E aí ele vai dizer assim que a nossa paternidade precisa desafiar corações pecaminosos e rebeldes. Ao ligar o bom comportamento a um personagem, você legitima a importância dele para a data. Ou seja, o Papai Noel é a autoridade máxima do Natal? Importa você agradar ele neste dia? Não importa agradarmos a ele nesse dia, né? A gente tem que lembrar de que ele é uma lenda, é um personagem irreal. Importa agradarmos ao Senhor das nossas vidas, não só no Natal, mas todos os dias. Então, o Papai Noel precisa ser colocado no lugar dele e Jesus precisa ser trazido para o foco novamente. E o que mais importa é o Cristo Jesus, o nosso Salvador, que Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Então, tia Mari, diz para nós, mentir é pecado? Sim, mentir é pecado. Mas mesmo para deixar assim as nossas crianças felizes, será que a gente não pode contar uma mentirinha ou outra? Não é muito legal não. Será que a gente mente porque não sabe explicar o real significado das coisas? Sim, eu penso que sim. De alguma forma, né, nós pensamos que se nós mentimos pelos motivos certos, tudo estará bem. Então, tudo bem dizer, às vezes, aos nossos filhos que Papai Noel vem na véspera do Natal para entregar seus presentes. Mas não estamos machucando ninguém, mas não é muito legal. Porque a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que nós não devemos contar coisas más e não mentir. Está escrito lá em 1 Pedro 3,10. Então, falar aos nossos filhos sobre o Papai Noel da maneira errada não é de forma alguma coisa maliciosa, mas é uma mentira. Além disso, os nossos filhos, agora até vou rapidinho contar em um negócio que eu estava comentando com a Cris, né? E também estava falando para as meninas, quando eu era pequena, eu me lembro de ter ouvido assim o meu pai e a minha mãe contando e ter essa dinâmica da brincadeira de deixar um presentinho na janela.
E aí a mãe dizia, olha, de noite o Papai Noel vai vir e vai botar um presentinho no sapatinho lá na janela. E eu acordei de madrugada e vi o pai passando e fui atrás dele. Eu devia ter uns 5 para 7 anos, entre essa idade aí. E aí quando eu vi que não era o Papai Noel, que era o meu pai, nem vestido de Papai Noel, colocando o presentinho lá no sapatinho, nossa, aquilo desmoronou, né? Eu pensei, poxa vida, sabe? Que legal seria se fosse o Papai Noel, mas é o meu pai, né? Por que eles foram brincar com uma coisa dessa? Não seria frustrante se eles tivessem dito pra mim, vamos fazer uma brincadeira em família, de esconder um presentinho e você achar? Essa dinâmica teria sido muito mais legal e eu não teria me frustrado no sentido de saber que não era o Papai Noel, mas que era meu pai e minha mãe tentando brincar ali comigo. O que eu queria dizer então é que a gente cresce e aí quando a gente percebe, a magia é igual acaba. Tia Cris, será que as crianças não podem fazer uma relação então entre o Papai Noel e Jesus? Se você falou para os seus filhos que o Papai Noel é real e alguns anos depois acontece, né, deles descobrirem e vão descobrir, né, que o Papai Noel não é real, que ele foi real, mas que nesse momento ele não é mais real. Eles podem fazer a mesma relação com Jesus, né? E isso não é legal, porque eles vão deixar de acreditar. E as mentes deles são muito impressionáveis, então a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala, para eles não fazerem a mesma relação do Papai Noel, que não é real, com Jesus. Oi, Tia Lene. Oi. Diz pra nós o que a gente precisa contar aos nossos filhos sobre o Natal. Que o Natal, ele é totalmente sobre Jesus. E contar a eles que Jesus é o maior presente que a gente tem nesse Natal. E que Jesus veio para que o relacionamento entre Deus e o ser humano fosse restaurado. Natal não é apenas uma história fofa que se conta para as crianças para que elas se comportem bem, mas o Natal é uma história real, ela realmente aconteceu. Não é apenas um presente que a gente dá um mês por ano, digamos no dezembro, mas e também não é um presente que se dá somente para aqueles que foram bonzinhos durante o ano, mas é um presente que está disponível para cada um, para todas as pessoas, para aqueles que se arrependem e colocam a sua fé e a sua confiança nele, em Jesus. O real sentido do Natal não parece ser tão atraente no meio de tantas ofertas que encontramos ao ver vitrines e propagandas. É muito difícil encontrar decorações de Natal que tragam alguma imagem do menino Jesus, o humilde lugar que ele nasceu. Temos em nossas mãos a maior e a mais poderosa história para contarmos aos nossos filhos. Não permita que nada tire o foco do que é o verdadeiro. Faça um Natal divertido e construa memórias verdadeiras com um significado real. Lá vai algumas dicas para celebrar o tempo de Advento e Natal. Organize um calendário de Advento e conte os dias com seus filhos. Prepare eles para receber o Salvador. Inicie a contagem hoje, o quarto domingo antes do Natal. Decore a árvore de Natal juntos, ouvindo uma música de Natal. Criem cartões com os símbolos do Natal para pendurar na árvore. Procure enfeites que lembrem o real Natal. Ficou em dúvida se vai encontrar algo, né? Por isso, usar a criatividade com as crianças e criar enfeites é uma boa ideia. Massinha, argila, papelão, dá para elaborar um lindo presépio. Tirem um tempo do dia para, em família, ler o livro de Lucas, cada dia um pouco. Nos primeiros capítulos, onde temos os detalhes da história do nascimento de Jesus. Lá no
capítulos 1 e 2, você encontrará os detalhes dessa linda história. É claro que seu filho aguarda ansiosamente o presente que ele receberá dia 25. Isso é bacana. Mas que tal mostrar que Jesus é o maior presente de Deus para cada um de nós e que nada pode ser comparado a esse presente? Desafie ele e a você mesmo sobre o movimento de dar mais do que receber. Muitas vezes, o maior presente é estar presente. Mostre a alegria de dar. Lá na Bíblia, em Atos, do capítulo 20, no versículo 35, nos diz: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Apontem para o real motivo do Natal, mas expliquem quem foi o Papai Noel, seu nome, sua história real. Sejam honestos com elas. Isso não se trata de decepcioná-las ou quebrar a magia ou imaginação. Dizer a verdade faz parte do caráter de ser cristão. O Natal tem muito peso e um significado eterno para a nossa salvação. Quando ignoramos ele ou trocamos seu significado, de certa forma também estamos ignorando a maravilhosa oportunidade de salvação vinda a partir do nascimento do menino Deus. Queridos, em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz que nós, pais ou responsáveis, devemos educar os nossos filhos na instrução do Senhor. E não é qualquer Senhor, é na instrução do Senhor Jesus Cristo. Se queremos nós sermos discípulos desse Jesus e também queremos que os nossos filhos e as pessoas com quem a gente convive também sigam a esse Cristo e sejam discípulos, a gente precisa então apontar para aquilo que é correto. E o que é correto a gente acabou de assistir agora também. E sabe isso porque está aqui na palavra de Deus, que nada nem ninguém substitua o real sentido do Natal para a sua vida e dentro da sua família. Faça isso de verdade valer a pena.